Oi, pessoal. Tem muita gente perdida, não é verdade? E esse é o tema sobre o qual eu gostaria de conversar com vocês hoje. Mas antes de mais nada, deixa eu explicar um pouquinho. Esse é o meu primeiro vídeo no YouTube. E eu sempre fui resistente ao YouTube, a vídeos no YouTube, porque eu sempre achei que o YouTube exigia muito mais da gente, mais tempo, mais dedicação, mais conteúdo, obviamente, em razão do tempo. Mas depois de um ano nas redes vizinhas, e a gente vai adquirindo aí um pouquinho de experiência, deu para perceber também que a gente acaba criando um hábito de falar muito rapidamente, assuntos meio superficiais, porque é óbvio que aquilo não permite que você aprofunde um pouquinho mais, estenda, né, um pouco mais as suas ideias, aquilo que você gostaria de passar para o público. Meu nome é Maria Regina Alcântara, ou Rê Alcântara. Eu sou advogada há mais de 4 décadas e a minha trajetória é muito bonita porque ela foi permeada pela advocacia privada, depois a advocacia pública e depois eu voltei para a atividade privada. Eu só tenho a agradecer, eu sou muito grata, mas ao mesmo tempo, a forma de agradecer, eu entendo que seja sempre devolvendo à sociedade aquilo que ela lhe deu. Eu fui muito abençoada. Não obstante eu tenha bastante determinação, eu sempre fui muito esforçada, eu sempre fui muito dedicada, nunca fui nenhum gênio, mas sempre fui tão dedicada que eu superei muitos gênios ao longo da minha vida, porque às vezes o gênio está tão acostumado a se dar bem, a acertar logo de cara, que ele não se esforça. E a vantagem de eu não ser nenhum gênio é essa, porque eu sempre me esforcei, sempre me dediquei. Ué, mas o que ela vem falar aqui no YouTube? Olha, no YouTube se fala de tudo, tá certo? Então eu me considero uma storyteller. Tanto é que o meu canal aqui, o nome dele é justamente storytelling.com, porque tudo é experiência e tudo agrega. Eu tenho um especial carinho pelo desenvolvimento humano, pelo desenvolvimento pessoal, pelo comportamento. Então, sempre paralelamente aos meus mais de 40 anos de direito, eu sempre estudei também uma série de outras correntes filosóficas e mesmo terapêuticas ligadas ao comportamento humano. O que eu posso dizer? Tem muita gente perdida. Tem muita gente perdida. A gente poderia fazer aqui uma série de análises a respeito disso, porque nós tivemos aí uma mudança paradigmática na sociedade, não somente no Brasil como no mundo, que foi justamente a vinda, o advento da pandemia da Covid-19. Isso tudo fez com que muita gente perdesse o chão, muita gente que se arvorava, se sentia segura numa determinada situação, ou uma determinada situação financeira ou profissional, algum negócio, seja lá o que fosse, porque estava formatado daquela maneira, essas pessoas acabaram se sentindo inseguras. Nós tivemos muitos negócios fechando, literalmente fechando, ao mesmo tempo que nós tivemos uma série de negócios que se reinventaram. Nós tivemos, assim, a ascensão da internet, dos influencers. Os médicos passaram a se expor na internet, os advogados passaram a se expor. Esses órgãos, tanto a Ordem dos Advogados como o CRM, o Conselho Regional de Medicina ou Federal de Medicina, eles passaram a regrar o marketing digital. Por quê? Porque era uma realidade. Você não tinha mais nenhuma outra forma de se expor, de oferecer seus serviços, se não fosse através da internet, dos meios digitais. Então, nós passamos por uma grande revolução e a Covid, nesse aspecto, ela propiciou tudo isso. Só que isso deixou muita gente perdida. O que ela fez também, a meu ver, tá? Isso é uma... Eu tô aqui divagando, eu quero ver o que vocês pensam a respeito. Eu notei que as pessoas que eram, na verdade, mais resistentes, tiveram e ainda têm muita dificuldade de adaptação. E eu comecei o vídeo dizendo que eu era resistente ao YouTube. Olha só, mas eu acabei me rendendo, eu estou aqui e vamos em frente. Né? Vamos jogar o game aí, vamos jogar o game, porque se o game é o YouTube e é você poder ser quem você é, falar o que você pensa, cá estou eu. Welcome. Muita gente teve dificuldade de se reintegrar, de se ressocializar. Nós tivemos vários comportamentos que foram alterados, sofreram alterações importantes, inclusive com a questão do horário. Vocês se lembram que era muito comum as pessoas saírem para a night, saíam 10, 11 horas da noite de casa para voltar 4, 5 horas da manhã. Isso teve uma redução absurda e há uma forte tendência, inclusive, de se valorizar mais o dia. Tudo isso em função daquelas regras restritivas da Covid. Mas o que eu quero falar hoje não é propriamente disso,
mas pessoas perdidas com relação às suas carreiras, aos seus destinos profissionais, às rotas a serem assumidas. E eu, particularmente, entendo bastante bem da questão da minha profissão. Evidentemente, eu falo do direito, dos estudantes de direito, dos advogados recém-formados, dos advogados iniciantes, outros nem tão iniciantes assim, muitas pessoas em transição de carreira. E isso é muito comum agora. Eu tenho visto muita gente em transição de carreira e também nós temos um aspecto aí novo, que é a terceira idade, que a cada dia ela aumenta, porque nós sabemos que dentro aí de alguns anos nós teremos uma quantidade de 60 a mais absurda, e já temos, né? E essa turma se aposentando dos seus trabalhos originais, elas estão ávidas para abraçar uma nova carreira, fazer alguma coisa que elas gostem efetivamente, não que não gostassem da anterior, mas aquela sensação do novo, e isso é muito bom. Mas também gera apreensão, gera insegurança. Então, a minha proposta aqui no canal é discutir essas situações. Eu vou começar pela turma do direito, que é o que eu conheço. Eu tenho feito aí alguns estudos, alguns experimentos, colocando em prática um projeto de mentoria que eu criei, mas que não está ainda disponibilizado nas redes. Ele é fruto de um estudo de muitos anos, de um trabalho assim, de realmente pelo menos 10 a 20 anos, mas empíricos, né? Eram atividades empíricas que eu ia aplicando no dia a dia enquanto gestora pública que eu fui, e também gestora privada. E assim, algumas coisas eu consegui, algumas características eu conseguia identificar em determinados segmentos, em determinadas situações. E eu pensei muito nisso. Eu falei, eu acho que é o momento de eu agregar esse conhecimento justamente agora, onde a gente vê tanta gente perdida. Quantos advogados que não sabem para onde ir? E por que isso? Porque o ensino não caminhou como caminhou a tecnologia. Então, evidentemente, o advogado ele ainda está preso àquele formato anterior, que é uma profissão extremamente burocrática, extremamente convencional, e ao mesmo tempo ele se depara com mudanças tecnológicas, mudanças de comportamento social, mudanças sociais em tão pouco tempo, e isso não houve ainda o devido tempo de depuração de tudo isso. Então eu tenho desenvolvido esse estudo dessa mentoria, essa produção que já está no forno para sair, e ela visa justamente identificar esses fatores. Quais são as travas? Quais são as limitações? O que ocorre por detrás do bastidor, né? O que acontece no bastidor da situação daquele elemento, daquele indivíduo, que o faz se sentir paralisado, bloqueado, com medo, assustado, né? Que medos são esses? Seriam medos externos, objetivos, ou talvez alguma coisa do seu perfil profissional? Será que ele estaria devidamente posicionado, de acordo com o seu propósito de vida, com a sua essência, com sua vocação natural? Esse tipo de tema me agrada muito e eu queria saber de vocês, se vocês gostam desse tema, se vocês gostam desse assunto. Por ser o primeiro vídeo, eu acho que já até ultrapassei 11 minutos, não vou me estender mais. Eu gostaria que vocês me dessem sugestões sobre que assuntos vocês gostariam de ver tratados aqui. Podemos falar de outras carreiras também. E como eu falei, eu sou uma storyteller, de vez em quando eu vou chegar aqui e para trazer experiências, histórias interessantes, mas sempre com o objetivo de agregar, sempre com o objetivo de provocar reflexão e possivelmente uma transformação. Porque tudo se transforma aos poucos, com cada passo. O deserto, ele é formado de muitos grãos de areia, de infinitos grãos de areia, não é verdade? Então, jamais alguém vai conseguir mudar o outro, mas ele pode ser um agente de transformação. Então, para terminar, eu quero agradecer por você ter ficado até aqui. Eu vou pedir para você me seguir, curtir, compartilhar, sabe por quê, né? Não tem jeito, a gente tem que jogar o jogo, tem que jogar o game. E é assim que o YouTube vai entender que eu não sou mais uma influencer, mas eu sou alguém que talvez possa colaborar de alguma forma com a sociedade. Bora lá? Vamos começar certo.